boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse bate-papo de hoje, esse evento sobre inteligência artificial descomplicada. É um tema que está cada vez mais aí em discussão, né, em pauta na sociedade e no mundo corporativo. E ainda bem, né, que a gente está discutindo cada vez mais um assunto tão relevante na área da transformação. Estou feliz aqui com esse momento, né, com esse trio que vai participar dessa conversa sobre inteligência artificial descomplicada. Essa é a nossa proposta aqui. A gente não tem uma proposta de trazer a IA com techniquez, né? Então a gente quer falar da forma mais acessível possível, aplicada para negócios, né? E vamos falar aí um pouquinho sobre oportunidades e riscos nos negócios para 2023. Que está batendo aí na porta, né? Não me apresentei, meu nome é Raíssa, trabalho aqui no César e vou chamar nossos participantes, começando por Beto Macedo, diretor de operações aqui do César e tal, também é uma atuação aqui na César School. Ele vai conduzir o nosso papo com Isabela Domingues e Douglas Tocuno. Estão entrando aqui e vão se apresentar. No final eu volto para passar um recadinho para vocês, tá bom? Obrigada, bom evento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Benedito Macedo, mas o pessoal me conhece por Beto Macedo, tá? Eu trabalho aqui no César há 20 anos, certo? E tenho trabalhado gerindo equipes que constroem soluções de inteligência artificial há diversos anos. Um prazer tê-los aqui. Isabela, Douglas, vocês se apresentam, por favor? Isabela, por favor. Boa noite. Boa noite, Beto, boa noite, Douglas, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, Raíssa, todo o time, César e César School. É um grande prazer estar aqui. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, né, tenho mestrado e doutorado em mídias digitais, muito na interface com consumo, branding, negócios, transformação digital. Também tenho uma consultoria aqui no Porto Digital chamada Consumix, né, voltada para esse mix aí de transformações. É um prazer estar com vocês essa noite. Tenho o prazer de ser professora também do IA para Negócios e do GENED aqui da School. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e é um prazer aqui dividir essa conversa com a Isabela e com o Beto. Bom, eu sou o Douglas Tocuno, sou responsável pela área de parcerias do Waze para América Latina e Europa, e também sou mestre pela FEA da USP, pela Faculdade de Administração e Economia, e também tive o prazer de ser professor da primeira turma aí de IA para Negócios. Então, vai ser um prazer aí passar essa próxima hora conversando sobre esse tema que acho que é importante para todas as grandes empresas, né, e também todas as startups que estão trabalhando e querem escalar os seus negócios. Pronto, pessoal, para começar a nossa conversa, a gente trabalha aqui no César e na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática, com IA há muitos anos. Há mais de 20 anos a gente vem mexendo com inteligência artificial, certo? Mas quem acompanha o setor, né, notou o ressurgimento da inteligência artificial a partir de mais poder de processamento, mais dados disponíveis, novas técnicas, novos algoritmos, né, o que a gente chama de deep learning, redes profundas, deram um boost, né, no uso de inteligência artificial. E aí a gente vê hoje no mercado diversas aplicações, certo? Diversos usos de inteligência artificial. Às vezes a gente nem percebe direito que a gente está usando uma ferramenta, um aplicativo que está usando inteligência artificial por baixo. E aí, para começar, eu ia começar fazendo a pergunta para a Isabela, né, e depois estender para o Douglas, né? Como é que vocês veem essa adoção de IA no mundo dos negócios nesses dias de hoje? Beto, é muito interessante a tua fala, que parte desse entendimento de que a IA está cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores, né? Dos consumidores e cidadãos, porque a gente vê esse atravessamento agora da inteligência artificial com uso crescente, né, nos mais diversos processos e práticas e objetos. Então, cada vez mais o que a gente percebe, eu acho muito legal o tema da noite de hoje, dessa IA descomplicada, é a necessidade da inserção
né, da inteligência artificial nos processos, nos produtos, nos serviços, né, nas plataformas que estão aí, né, conectando as pessoas nessa dimensão social cada vez mais, né, da nossa sociabilidade, mas também desse mundo que se dá no digital para compras, né, para um social commerce cada vez mais forte. Até estivemos na semana passada no Porto Digital, no evento Hack and Play, né, e estávamos discutindo o Quick Commerce. Né, o que é o Quick Commerce? É essa agilidade hoje da gente conseguir, né, resolver o que a gente quer, o que a gente precisa comprar, promover e acessar, e quem vai dar essa agilidade de resposta e esse direcionamento, esse encaminhamento, né, e favorecer esses processos é cada vez mais a inteligência artificial. Então, realmente é uma entrada assim, crescente e que não deve ser assustadora, porque o que a gente percebe muitas vezes é que quem não é da área do techniquez, como a própria Raíssa trouxe na abertura, né, teme como é que eu vou fazer, como é que eu vou inserir no meu negócio, né? Será que eu vou ficar para trás? Como é que isso está disponível para empreendedores, para empreendimentos, né, dos mais diversos portes? Então, o que é fato é, essa entrada é crescente, é transversal, e a gente não deve temê-la, né? Pelo contrário, se apropriar do que já está posto aí e do que está por vir. Douglas? Tá no mudo. Desculpa. Eu concordo 100% com o que a Isabela colocou, e eu acho que, assim, o que eu quero complementar aqui, trazer da minha visão pessoal e de como a gente tem encarado isso, não só no Google, onde eu estou há mais de 12 anos, e também nas empresas por onde eu passei, é a questão de uma cultura muito forte de dados, né? Acho que todo mundo que toma uma decisão com base de dados, a IA vem para você potencializar e ajudar a trazer essas tomadas de decisões de uma maneira mais rápida, ou mais eficiente, né? Ou com mais variáveis, né? Então, eu acho que primeiro, e é algo que a gente explora muito nas nossas conversas, nos cursos, é muito assim, acho que ter uma visão e uma tomada de decisão muito pautadas em dados e fazer essas ações em decisões, transformar essas ações em decisões de negócio e trazer eficiência para a empresa, acho que é um primeiro passo. A partir daí, acho que a IA vem como uma ferramenta, né, para automatizar ou para melhorar essa tomada de decisão, ou para fazer isso em uma escala ainda maior, né? E aí, como a Isabela colocou, isso pode estar em várias partes do seu processo de negócio, né? Pode ser numa tomada de decisão de executivos, ou até numa tomada de decisão ali de uma parte de processo de negócio, ou até numa melhoria de eficiência de uma parte de uma fabricação, por exemplo, de um processo fabril. Então, acho que depende muito. Primeiro a gente tem que olhar de uma maneira sem esse medo, né, sem essa distância, e pensar assim, que tudo, se você já toma decisões, se você usa dados e informações como fonte de tomada de decisão, a IA é algo que vai potencializar ainda mais o seu negócio e a sua tomada de decisão. E assim você vai ter um processo muito mais eficiente. Não, interessante. Desculpa, vai, Isabela. Não, e aí, é muito legal porque Douglas está trazendo o olhar do tomador de decisão, que vai justamente acessar essa inteligência de dados para poder pensar estrategicamente seu negócio, né? Como é que vai ampliar a sua vantagem aí competitiva. E eu trago muito esse olhar do consumidor, porque o consumidor ele também está buscando, né, resolver a sua vida ou se conectar a marcas, a empresas, produtos e serviços que lhe trazem um valor maior para o que ele precisa na atualidade. E o que é muito patente, né? A gente precisa do quê? Todo mundo que está aqui com a gente, eu acho que vai concordar. A gente precisa de facilidade para resolver as coisas, porque está todo mundo super atarefado, multitarefa, né? A gente quer cada vez mais conveniência. Se a gente já queria, né, que dirá agora, pós-pandemia, onde a gente aprendeu, né, a ter essa conveniência de uma maneira muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais rápida, né, no cotidiano da gente. Então, é muito interessante que quando a gente está pensando em IA para negócios, a gente está pensando, né, na base aí duas facetas. Uma da própria empresa,
né, da liderança que está ali olhando aqueles dados e pensando como é que vai, de fato, né, ampliar sua vantagem sobre seus concorrentes e se destacar no seu mercado. E do lado do consumidor, que é valor hoje, né, para ele. E a inteligência artificial vai entregar muito mais valor para ele, né, diante de N necessidades que a gente tem e que não estavam na nossa pauta há 10, 15, 20 anos. Né? Então, isso para mim é bem interessante, a gente pensar esse diamante também, todas essas facetas aí. E muitas vezes... Por favor, Douglas. Não, eu gosto muito de conversar com a Isabela, porque a gente também, e eu acho que um outro lado, assim, eu concordo, assim, o consumidor final, no final das contas, é o que importa, né? A gente tem que trazer valor para ele, tem que trazer um serviço melhor, um produto melhor, etc. E eu acho, por isso que essa parte de dados é importante, porque você coloca métricas para medir esse resultado, essa melhor eficiência. Afinal, o que significa uma experiência melhor para o usuário? Né? A gente está falando de e-commerce, né, de compras melhores, etc. Então, você tem que saber o que você está medindo. Como é que você sabe que a IA vai trazer um valor maior? Então, o valor maior tem que ser medido. E por isso que essa cultura de dados, a gente fala, ela tem que ser desde de uma tomada de decisão de negócio, mas também na eficiência do seu produto ou serviço. Né? Então, como é que você mede que ele está melhor, né? Está mais eficiente, está trazendo mais serviço, está vendendo mais, né? Com menos. Então, acho que também esse lado, por isso que a gente... e a gente fala muito dessa cultura de dados, essa cultura de medir e de poder realmente trazer eficiência. Um ponto que a Isabela falou, essa questão do ponto de vista do consumidor, né? A gente, enquanto consumidor, a gente às vezes não percebe que a gente está sendo auxiliado por uma IA, né? Eu estava hoje fazendo aqui, estamos na época de orçamento aqui no César, né? E é uma época que a gente começa a montar muitas planilhas, essas planilhas sempre ajudam a gente, né? E eu estou comecei a perceber, eu estou usando a planilha do Google, né, o Google Sheets lá, e ele começa a te sugerir fórmulas que você já usou com uma certa frequência. Isso é que tem uma IA lá coletando os seus movimentos e tentando... Aí é uma coisa que a Isabela conhece melhor do que eu, né, antecipar os seus desejos, tentar dar um passo à frente para te facilitar a sua vida. Então, a gente começa, depois que a gente entende como esse negócio funciona, começa a perceber, opa, aqui tem algum mecanismo inteligente que está coletando dados do que eu estou fazendo na planilha, e ele percebe que tem uma fórmula que eu estou usando com uma certa frequência, e ele já aponta a fórmula ali como uma sugestão só para eu dar um tab, né? Ou, por exemplo, quando você está saindo de casa e você recebe o aviso de um dos aplicativos aí, você está indo para o trabalho, porque ele já percebeu que naquela hora ele vai para o trabalho, ele já te informa o trânsito. Então, eu acho que do ponto de vista de consumidor, essa antecipação do desejo ali, da sua intenção, é uma coisa que passa, às vezes, despercebido no dia a dia das pessoas, né, Isabela? Que, em última instância, o que a gente está percebendo, Beto, é muito interessante isso que você está trazendo, é que a gente tem outros assistentes virtuais que não são só aqueles que a gente conhece como assistentes virtuais, não é? Porque quando a gente tem todo esse endereçamento de facilitação da nossa vida com base nos nossos hábitos, né? E essa própria dimensão da recomendação, que até a gente fez uma reunião de esquenta, né? E aí a gente falando, essa dimensão da recomendação talvez seja uma das mais conhecidas, né? Existem muitas outras, né? Em profunda transformação, mas é exatamente esse entendimento de que quando a gente está usando inteligência artificial, a gente tem uma aprendizagem que o próprio cérebro humano, né? Ou talvez uma equipe de humanos não possa ter ou não possa legar, né? Não possa estar te indicando justamente ali no teu cotidiano, nas ações mais ínfimas, muitas vezes, do ponto de vista de consumidor, né? Ali facilitando práticas e insights e encontrar coisas. Né? Então, a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais juntinho dos consumidores, nessa perspectiva de que cabe às empresas hoje, de todos os portes, pensarem justamente o que é valor. Então, eu adoro conversar com o Douglas também, porque eu acho que a gente se afina em muita coisa, com vocês todos aqui, porque já realmente, assim, todo mundo muito setado, e nesse entendimento de que a inteligência artificial ela vai vir na sequência do entendimento de quem é esse meu público-alvo, né? Ou quem são esses meus públicos-alvos
com comportamentos variados, e como é que eu vou entregar para ele agora, na atualidade, a partir de novas práticas, novas rotinas pós-pandemia, por aí vai. Douglas, o que você pensa aí sobre essa presença da inteligência artificial no dia a dia da gente, sem a gente perceber? Eu acho que isso, na verdade, ela está cada vez mais embutida mesmo, né? E ela vai continuar sendo assim, né? Acho que toda solução ela vai ter que ter um componente de inteligência artificial embutida, de uma maneira totalmente transparente para o usuário. Eu acho que a ideia é você ter aquela sensação de mágica, né? Como você acabou de descrever quando você está fazendo as suas planilhas, né? Então, acho que a ideia é essa, e para mim, isso, no final das contas, quando eu penso assim, como executivo de algum tipo de negócio, olha, isso está trazendo mais eficiência, a pessoa está usando mais meu aplicativo, o meu sistema, ou ela está ficando mais tempo, ou ela está gastando mais, eventualmente, se você está vendendo algum tipo de produto. Então, tudo isso está ligado, no final das contas, à métrica de negócio que você tem para a sua empresa, né? Ou para o seu aplicativo, ou para a sua solução. Então, acho que isso, toda vez você está trazendo, assim, como é que eu faço para que esse sistema tenha cada vez uma experiência para o usuário melhor? Tendo uma experiência melhor, isso vai beneficiar o meu negócio. Então, vira esse círculo virtuoso, onde você está sempre buscando melhorias, né? E também buscando essa questão da satisfação do usuário, né? No final das contas, isso que importa. Não, ótimo. Um outro ponto que a gente podia estar discutindo sobre onde aplicar inteligência artificial, quais são as oportunidades. O que eu fico sempre pensando atividades que demandam um entendimento da situação, entendimento de padrões, que possa ser, de alguma forma, repetível, né? Demanda uma inteligência, mas tem uma certa repetição, a gente consegue colocar muito facilmente uma inteligência artificial para fazer. Um exemplo que eu sou diretor da escola, né, que é muito caro para a gente, é a questão, o Brasil ainda é muito dependente de papel. Então, você ainda tem que pegar muitos documentos por algumas exigências legais. E a inteligência artificial vem ajudar a gente, ao a gente poder escanear esses papéis, que é uma técnica simples, certo? Mas depois extrair as entidades, as informações importantes que estão naqueles documentos e fazer a entrada automática disso nos sistemas. Porque, caso contrário, eu teria que ter alguém lá na secretaria que está pegando toda aquela documentação e digitando. Hoje a gente usa um misto de pessoas informando, os candidatos, os alunos informam algumas coisas, mas tem documentos que a gente precisa receber e a gente precisa extrair a informação dele, que a gente usa inteligência artificial, certo? Para poder encontrar as informações, recortar elas e colocar elas nos outros sistemas que a gente precisa. Então, eu acho que tem diversas oportunidades para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão interessadas em como usar IA para negócios, tentar olhar para essas oportunidades onde você tem um trabalho que demanda uma certa inteligência, identificar o que é informação importante e que você pode automatizar isso muito facilmente. Vocês poderiam citar alguns outros exemplos do contexto de vocês que aplicaria aqui para os nossos ouvintes ou audiência, certo? Estou acostumado com o rádio. O rádio é ouvinte. Só para... se eu puder começar dessa vez, Isabela, porque assim, isso é um assunto que me interessa muito, porque eu vejo cada vez mais a IA sendo um serviço, né? Então, eu acho que o seu exemplo é ótimo, porque você não precisou desenvolver a inteligência artificial para identificar o documento. Não, você contratou um serviço, né? Provavelmente algo que já está, um componente já pré-desenvolvido, pronto, que você simplesmente colocou algumas variáveis e aí ela extraiu o que você precisava. Então, acho que cada vez mais isso passa a ser um serviço. Isso é ótimo porque você não precisa construir toda uma infraestrutura técnica por trás. Ainda assim, você tem que ter uma equipe, você tem que ter essa cabeça de tipo, como é que eu posso ser mais eficiente, como é que eu posso melhorar o processo, e se perguntar a todo momento, existem maneiras melhores de se fazer isso? Existe algo que já foi feito ou pronto que eu possa
incluir qual é o core do meu negócio, né? O core do seu negócio não é fazer esse processo de matrícula, é ensino. Então você tem que se diferenciar pelo ensino, ser o melhor ensino, trazer as melhores cabeças, as melhores formas de ensinar, e todo o resto tem que ser terceirizado, entre aspas, né, através de serviços que você possa trazer aí de provedores de serviço de nuvem, ou até pacotes, né, que são prontos que você possa comprar no mercado, ou até equipes que já possuem esse know-how. Então, acho que primeiro começar a olhar a IA como um serviço que você vai poder sempre automatizar, né, e melhorar. Perfeito, Bom, excelente, Douglas. É bem por aí mesmo, porque essa dimensão do serviço é, na verdade, o que dá o grande sentido do ponto de vista de relações de negócios e do ponto de vista, no meu caso, né, essa perspectiva muito do consumo, da relação do consumidor, da experiência do cliente. É você fazer com que a pessoa tenha soluções rápidas que ela está buscando, né, ou rápidas, né, e que isso possa ser acionado a partir, claro, de entendimentos prévios, né, de um conhecimento que vai sendo construído. E como você falou, né, no caso, exemplificando com a própria César School, o core é o conhecimento, né? O serviço a ser prestado, muitas vezes, vai prescindir de humanos, porque os próprios humanos não vão dar a velocidade, né, a disponibilidade de tempo, ou vão ter aquele acervo de conhecimento todo para poder trazer de maneira mais assertiva, né, mais eficiente, mais eficaz, mais ágil, aquilo que está sendo buscado pelo consumidor. Então, eu acho que é cada vez mais nessa chave realmente do serviço e nessa chave da experiência do cliente, que precisa ser cada vez mais satisfatória, 24/7, né? Então, certa vez eu estava num evento e uma empresária, uma microempreendedora, disse que tinha lançado uma promoção, né, para a pousada dela e que tinha contratado um influenciador digital e que a promoção tinha bombado e que isso tinha sido fantástico. Não, tinha sido um terror, porque ficaram contactando ela a madrugada toda, né, pelas mídias, procurando resposta, procurando detalhes, e ela, meu Deus, né? Então, se ela tivesse com toda essa base aí, né, de IA fazendo às vezes, né, dela ou da equipe dela, tanto teria sido uma experiência melhor para o potencial consumidor dela, né, quanto para a própria empresa, né, e para ela enquanto líder e gestora de todo esse processo. É interessante essa puxada que o Douglas deu, o grau de maturidade que a gente tem em IA hoje, depois aí de anos de diversas soluções. Hoje a gente não precisa desenvolver as coisas do zero, né? Então, existem diversos casos de uso, diversos problemas que você pode resolver simplesmente conectando seus processos, seus sistemas internos a um provedor que você manda para ele, nesse caso aqui, imagens do que você quer tratar, e ele extrai as informações para você, devolve para o seu sistema. Então, acho que numa pegada de IA para negócios, que a gente precisa que os tomadores de decisão entendam é o que é possível fazer. Não necessariamente você precisa fazer aquilo dentro de casa, não necessariamente você precisa construir aquilo do zero, mas já tem um grau de maturidade hoje no ecossistema de tecnologia para você usar serviços que provê para você uma solução de IA, certo? Que pode ajudar a resolver um problema do seu negócio. Eventualmente, certo, você pode ter um problema que ainda não foi resolvido, e nesse caso você vai ter que quebrar as pedrinhas, certo, até resolver todo o problema, né? Um ponto que a gente vê é a questão dos riscos, né? Quais são os riscos que vocês veem no uso de IA, as preocupações que a gente tem que ter para usar a IA e ter os benefícios, mas a gente tem que tomar um cuidado para não ter nenhum efeito colateral? Vamos começar com o Douglas primeiro, depois a Isabela, para poder empatar em 2-2. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente não usar, e isso para mim não é só em IA, mas é qualquer tecnologia, não é usar uma tecnologia por tecnologia, né? Eu acho que a gente tem que, primeiro ponto é entender o problema, tá muito claro o que você quer resolver e buscar a melhor solução para ela. Ela pode ser por IA, pode ser por
10 pessoas trabalhando num problema, pode ser de diversas formas, né? Então, acho que primeiro a gente tem que estar com um ótimo entendimento do problema que você tem que resolver, como você quer resolver. O que eu acho que a IA nos ajuda muito é tratar um grande volume de dados, extrair informações, insights daquele grande volume de dados. Por exemplo, isso classicamente é algo que a gente consegue resolver com inteligência artificial, né? Pegar um grande problema que tem um grande volume de dados e analisar ele em escala e transformar isso em inteligência e eventualmente trazer uma eficiência numa parte de um processo, no processo como um todo. Então, acho que o primeiro ponto tá muito bem diagnosticado, né? O tipo de problema, quebrar ele, entender como isso pode ser feito, como isso pode ser resolvido, e aí buscar a melhor tecnologia, seja ela IA ou não, né? Acho que, então, o risco para mim é você cair nessa armadilha de preciso fazer alguma coisa e vou usar IA. Para mim, esse é o primeiro erro. A salvação, né? Não será. Pois é. E eu acho que um outro aspecto que a gente tem que se ligar também é a questão do viés, né? Ou dos vieses. Porque, assim, a inteligência artificial, isso eu aprendi com um professor chamado Beto Macedo, né? O viés, a inteligência artificial não faz por si só, né? Então, quem vai estar programando são humanos. E nós, como humanos, somos, né? Cheios de, às vezes, preconceitos ou ideias preconcebidas, né? Ou, claro, não sabemos de tudo e poderemos até inadvertidamente, né, trazermos ali um direcionamento, né, de determinada prática, de determinado processo, de determinado entendimento que estará inadequado ou venha a infringir questões éticas, questões morais. Então, talvez esse seja galos quando a gente está discutindo IA hoje, né? E como a gente vai lidar com ele para que ele não seja excludente, para que ele não traga entendimentos que sejam inadequados ou imprecisos, né? A imprecisão sempre estará por perto, mas a gente tentar reduzir justamente maléfico para a nossa tomada de decisão também. Um ponto aí que a Isabela levantou, que a gente estava conversando no Esquenta, né? Quando você faz um programa clássico, o programador escreve o programa, né? Quando você usa inteligência artificial, os dados criam o programa que vai resolver o problema. E esses vieses, quando você traz dados que têm esses vieses, né? A sua solução fica incorreta, né? Então, a gente vê esses casos de, eventualmente, você faz um determinado algoritmo e você não tem toda a diversidade da nossa população representada. Então, dependendo do tipo de serviço, a população é excluída, certo? Ou prejudicada, né? Quando você não está atento a essas questões, né? Eu acho que um outro problema também que eu tenho ouvido as pessoas falarem, né? É a questão de justiça e de transparência e ética, em certa forma. Quando você faz uma determinada inteligência artificial e ela te diz um limite de crédito, a pessoa que teve esse seu crédito avaliado tem direito de saber por que o seu crédito é 10 mil reais e não 20. Não é justo, não é transparente que a gente não tenha essa explicação enquanto consumidor. Então, isso não é um problema solucionado hoje em algumas tecnologias, tá? Tem tecnologias que você consegue dar uma explicação para o consumidor sobre quais foram as características que foram usadas para poder tomar aquela decisão, mas, de repente, quando você usa uma tecnologia de rede neural, você não consegue. E aí você não tem uma explicação para dar para essa pessoa. Isabela, o que você tem a comentar aí sobre essa questão? Porque um tema muito interessante, que está muito em evidência, Beto, é a questão do racismo algorítmico. Né? Esse já é um tema que está em pauta em muitas rodas de pesquisas, pesquisadores, grupos de pesquisa, né? E é exatamente isso que você está falando. Esse enviesamento que será segregador, né? Ou impedirá determinadas
experiências e condições e acessos. Então, é muito importante pensar esse aspecto. Não, e eu acho que, enquanto construtor de tecnologia, né, um engenheiro que constrói tecnologia, ou enquanto um executivo que toma as decisões de como essa coisa vai ser conectada ao negócio, a gente tem que ter essa preocupação, certo? A gente tem que ter essa preocupação porque é responsabilidade nossa garantir que o serviço seja acessível a todos, que o serviço seja justo com todos e que ele seja claro para as pessoas. Eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem na área de pesquisa aqui do César, é como tornar algoritmos de IA que dão, como é que fala, afetam a vida das pessoas, dar essa transparência. Como é que a gente chegou nisso? Mas ainda eu alerto para a nossa plateia que é ainda uma área de pesquisa, porque a gente não tem ainda resposta para isso. Apesar da IA ter avançado muito, ela ainda tem diversas lacunas que a gente está trabalhando para preencher. Douglas, você quer comentar isso sobre essa questão? Não, eu acho até que, por exemplo, o seu próprio serviço ele é enviesado, né? Então, tenho certeza, se você trabalha numa empresa ou provê um aplicativo, um serviço, ele já tem um viés natural que é a sua base de usuários. Então, eventualmente, você, sei lá, tem muito mais homens que mulheres na sua base de dados. E isso não reflete a população. Quando você começa a usar IA, e aí você eventualmente começa a crescer e trazer mais gente, você está trabalhando, sua base de largada é um produto enviesado, então você vai eventualmente trazer uma experiência ruim para as próximas pessoas que estão entrando, né? Então, isso é algo que a gente tem que estar em mente, como aonde você quer chegar também, né? Aonde você está e entender que existem limitações no seu dado. Talvez, e aí isso vai te ajudar a tomar decisões que então eu preciso usar outras fontes de dados para me ajudar a treinar o meu algoritmo e não confiar 100% na minha base de dados, né, proprietária, porque eventualmente ela tem um viés natural daquela base menor, né? Então, acho que isso também é um ponto para se considerar quando a gente está querendo escalar, principalmente. E um ponto interessante que você trouxe é essa questão de estar modificando o funcionamento da IA ao longo do tempo, né? Você começa com uma base menor de usuários que tem um certo viés, conforme você vai crescendo, você tem que estar fazendo o tuning ali do algoritmo, do modelo, para ele fornecer um serviço melhor. Isso é um ponto que eu acho que os executivos que não têm familiaridade com tecnologia, às vezes ainda não prestou atenção. Qualquer pedaço de software, quer seja IA ou não IA, é como um ser vivo. Se você não regar ele, não cuidar, ele morre. Ele fica obsoleto, ele começa a atrapalhar a sua empresa de uma maneira tal que depois você quer substituir ele radicalmente por outro. O nosso entendimento aqui no César é que quando você cria uma solução que no começo é, como o Douglas disse, imperfeita, que não atende todo mundo, mas você começa a expandir ela e até o hábito do consumidor vai mudando, né, Isabela? E você tem que ir mudando como essa solução funciona. Então, se você não estiver continuamente adaptando a IA ou o software clássico, você não está atendendo da melhor maneira o seu consumidor, né? E eu estou escutando e pensando até num termo que a gente usa muito quando a gente está falando em funil de vendas, né, em relacionamento com o cliente, que é nutrir leads. Ou seja, nutrir leads, né, quer dizer justamente a gente cuidar, né? Regar esse relacionamento, entender se aquele determinado cliente ou potencial cliente, né, que está na sua base de dados, ele tem interesse em permanecer se relacionando com você, né, para que então você possa nutrir, ou seja, você possa trazer novas ofertas, você possa, né, endereçar, como a gente falou, com base na inteligência de dados, né, outros produtos, ofertas e serviços. Então, essa ideia de nutrir, né, é poder podar e continuar aí cuidando, está na base aí dessas relações. Não, muito bom. Vou fazer aqui a nossa última pergunta para a gente poder abrir para a pergunta da plateia, tá? Focada no cenário brasileiro, tá?
Usando aqui um exemplo do César, o César, há mais de 20 anos atrás, criou uma empresa chamada Neurotech dentro do Centro de Informática, que recentemente, há 2 semanas, foi vendido aí para a B3, certo? Por 1,2, 1,3 bilhões de reais, certo? Mas é uma jornada que a gente começou há 20 anos, certo? Naquela época, já pensando em rede neural para análise de crédito, e é um caso aí que a gente acredita de sucesso, inclusive fundadores da Neurotech estão com a gente aqui como professores do curso, né? Como é que vocês veem as soluções de IA do mercado nacional, criada por empresas nacionais para resolver algum problema? Vocês têm algum case que vocês possam mencionar? Tem um case no mundo do marketing muito famoso, né? Que é o da própria RD Station, que também foi comprada, não é, há algum tempo, acho que há 2 anos, pela TOTUS, e que, de fato, se tornou extremamente relevante para empresas, para os departamentos de marketing, para a atuação de marketing das empresas dos mais diversos portes, né, com diversos pacotes e versões, porque possibilitou justamente esse adensamento da inteligência de dados para relacionamento com o cliente, né? Então, para captura de leads, para você poder fazer todo um remarketing, reendereçamento de produtos, de ofertas, de serviços, vantagens com perfilização do entendimento dos usos, né? Desses perfis, desses clusters de consumidores. Então, acho que resultados digitais, que era o nome inicial da empresa, da iniciativa, que se tornou RD, com a super plataforma RD Station, talvez seja um dos casos mais emblemáticos do Brasil. Que bom. Com esse transbordamento internacional, né? Para toda a América Latina. Muito bom. Douglas? E eu acho assim que as empresas brasileiras nunca estiveram melhor posicionadas para trabalhar com inteligência artificial, porque hoje as soluções estão cada vez mais democráticas ou mais acessíveis, né? Acho que é o melhor termo, onde pra você consegue... Para todos os portos, né, Douglas? Para todos os portos. Exatamente, né? Para todos os portos. E acho que, assim, as empresas nascentes, né, que estão começando agora, elas têm até a vantagem de não ter um legado, né? Então, tem muita empresa grande que é super valorizada, mas eles têm um código base antigo, uma infraestrutura pesada, que trazer IA não é algo assim simples, ela tem que reconstruir, demora, e aí já tem uma preocupação com a base de usuários existentes. Então, acho que tem uma questão também de vantagem de você nascer hoje, né, em 2023, ou começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia de uma forma mais atual, e, de novo, trazendo aquela questão do serviço, né, plugar diversas soluções na sua solução e tentar automatizar o máximo possível. Então, acho que também tem essa grande vantagem no mercado. Acho que a gente viu na pandemia essas grandes plataformas de cloud trazendo soluções, e elas cresceram muito, né, todas elas, e eu acho que elas investiram muito. Então, acho que quem entra e cria uma infraestrutura, um serviço novo hoje, tem essa grande vantagem de se beneficiar do IA como serviço, né? Que ótimo. E também quem é migrante digital, né? Porque eu acho que é importante a gente também deixar claro que as nativas, elas já nascem, né, já são concebidas dentro, né, dessas lógicas, né, e desses usos. Mas também quem é migrante, quem é incumbente, também não deve deixar de fazer uso, pelo contrário, né? Tem que acelerar o passo para não ficar para trás. Não, que ótimo. Nós temos alguma pergunta? Vocês podem passar para a gente... Olha aí, temos perguntas na tela aí. Acho que é aí contigo, né, Douglas? Acho que é bem que você estava falando das plataformas, né? Então, eu acho... bom, é que depende... Eu queria entender melhor, a gente precisava entender melhor que tipo de... Ainda assim, dentro de você fala pequenos nichos, etc., eu acho que ainda a gente precisa individualizar o problema, vamos assim dizer, né? Mas eu acho que dentro desse contexto a gente consegue, sim, trazer
soluções de nicho, acho que é o que exemplo da Isabela. Se você pegar a RD Station, é um nicho. Você falar, não, eu quero resolver o problema dos marqueteiros. Vai recortar, né, Douglas? Um dos papéis eu da acredito, inteligência artificial é ela mesma recortar, né? Você resolver um problema e quebrar esse problema em partes e você poder resolver isso de uma maneira mais eficiente. Então, acho que assim, na verdade, eu acho que as soluções de nicho elas são cada vez mais soluções de nicho, né? Mas ela pode sempre resolver um grande problema. Então, por exemplo, um problema genérico é extrair o dado de matrícula, né? As informações importantes dos formulários de matrícula, por exemplo. Isso é um problema genérico, que você vai servir, provavelmente uma tecnologia de OCR, que lê o texto e puxa as palavras e você treina aquele modelo para trazer o que você quer. Então, a solução é genérica, o uso é nicho, e aonde a IA traz essa grande vantagem é esse modelo de treinamento que você vai colocar para ele aprender a melhor forma de extrair aquela informação que você quer, né? Então, eu acho que é entender, para quem está começando e para quem está querendo trazer isso para o seu negócio, é entender esses componentes do seu negócio, né? E entender aonde primeiro, o core, aonde você é bom e você tem que resolver, aonde que você tem que trabalhar muito e não é o seu core, assim como a gente terceiriza o contador, né? Não é o seu core, você não tem que fazer esse trabalho, e você terceiriza. E o contador terceiriza para softwares, para talvez um sistema de IA para fazer para mais gente, etc. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a entender, é quebrar todo o seu negócio, onde é o seu core, onde você tem que ser muito bom, e aonde você também pode automatizar que não é o seu core, e aonde dentro do seu core que ainda assim você pode trazer essa IA para trazer ainda uma solução melhor, né? Uma experiência melhor para o usuário. O que eu tenho a comentar sobre essa pergunta do colega aí, que é um foco no pequeno, né? Existem já algumas plataformas que permitem você resolver o problema sem você conhecer muito de IA. É meio low code para IA. Existem algumas plataformas que ela tem um conjunto de algoritmos, por exemplo, de sentimento. Você tem uma série de comentários e você quer avaliar se aqueles comentários eles são positivos ou negativos. Isso é um problema clássico de qualquer lugar que tem comentário. Então, quando eu estava na South by Southwest em Austin no ano passado, a gente foi numa palestra lá que tinha uma plataforma dessa. Você saía puxando objetos, então você colocava seus comentários em arquivos num diretório, você puxava o objeto para ler aquele diretório, é uma figura mesmo. Você puxava depois o modelozinho de análise de sentimento e ele montava uma série de gráficos para você com análise de sentimento. Então, eu acho que existem diversas soluções possíveis em plataformas, vamos chamar de low code, que aí um pequeno empreendedor pode fazer uma solução ali para ele mesmo. Tem um segundo estágio que é um pouco mais refinado, que você precisa de alguém de tecnologia que ajude você. Enquanto você olha o negócio, o cara de tecnologia está tentando fazer essa quebra que o Douglas falou, e aí você vai fazer uma conversa daquele seu pedaço de sistema que tem com uma plataforma, que é uma coisa que precisa de alguém especializado, você precisa contratar um profissional ou uma empresa para fazer para você. Mas eu acho que existem casos genéricos que o negócio está quase pronto. Por exemplo, ler carteira de identidade. Isso aí está quase pronto, deve ter uma API em algum lugar aí de alguém que faz, certo? Você só tem que botar num diretório todas as carteiras de identidade que você quer ler, a imagem, ele vai ler e botar um arquivozinho lá que você pode ler com o seu sistema. Eu acho que hoje já tem muita coisa dessa disponível. Plataformas low-code e plataformas com APIs, que aí precisam de técnicos. Agora, do ponto de vista geral, é muito o que o Douglas falou, né? Você tem que se concentrar ali no miolo, todo o resto você deixa para ser feito por serviços, né? Que não diferenciam o seu negócio, na minha opinião, certo? Isso aí. Eu gosto muito de falar, certo? Eu vou começar. Depois eu passo para o vá, porque tem uma pergunta aí provocativa. Não, essa aqui é a seguinte, veja. A gente, enquanto país, a gente não valoriza a ciência, a gente não valoriza a educação, a gente não valoriza a ciência,
a gente não valoriza pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 10 anos, todos os orçamentos para isso têm caído, certo? As empresas, os negócios, eles têm uma certa capacidade de investimento para poder resolver problemas, mas não para avançar a ciência, certo? Uma empresa que é cliente do César, que contrata o César, a gente faz uma ciência aplicada, que resolve um problema daquela empresa, mas existe toda uma parte de ciência básica que precisa ser feita, que no nosso país, na minha visão, a gente relegou durante muito tempo. E nos últimos 10 anos, a gente só diminui o orçamento das universidades públicas da gente, que é onde está grande parte da pesquisa, do FNDCT, que vive contingenciado. Aí a gente vai para uma apresentação como essa que eu fui na South by Southwest antes da pandemia, e você vê as cidades da China brigando entre elas. Não é uma cidade, não. São diversas cidades com investimento de bilhões de dólares para se projetar como uma cidade da inteligência artificial na China. Não é um país, é uma cidade dentro da China com investimento. Então, assim, eu vejo sempre a gente como aquele underdog, certo? A gente consegue resultados porque a gente não desiste nunca, certo? Nem as empresas, nem as universidades, nem as pessoas. Agora, enquanto país, a gente não tem um plano estratégico. Existe um plano estratégico de inteligência artificial feito pelo governo. Plano estratégico sem recurso é letra morta. É só nem papel é digital. Está lá e nem papel é. Se você não tiver recurso, você não consegue desenvolver. E é uma competição mundial. Você vê Toronto, no Canadá, você tem uma referência, porque o governo canadense investiu nas universidades, as empresas foram atraídas para lá. Então, assim, eu vejo a gente sempre, nesse caso de ciência, tecnologia e de IA, como underdog, sabe? A gente vence porque a gente não desiste nunca, certo? A gente tem empresas de sucesso porque a gente não desiste, porque é muito difícil competir numa situação que a gente está. Eu entendo que o governo tem N prioridades, mas ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, nos últimos 10 anos, não tem sido prioridade. Eu passo a palavra para vocês aí, porque eu estou no ICT, é uma outra visão, certo? Mas, por favor, Douglas aí e Isabela. Douglas. Não, o assunto parece que a gente pode ficar umas 3 horas só falando disso e ainda vai ter muita conversa, mas, assim, a minha visão a gente concordo 100% com o que você falou, Beto. Eu também sou cria de universidade pública, eu fiz UFSC, então acho que, assim, falta essa valorização realmente, né, e ainda tem toda essa questão de acessibilidade, trazer uma política mais inclusiva, trazer alunos de cotas raciais, de periferia, etc., para estar na universidade. Eu fiz a universidade pública que era 100% classe média alta, né, no Centro de Tecnologia lá da UFSC, e eu gostaria de ter colegas de outros backgrounds, assim, de vivência, e eu não tive essa oportunidade. Então, acho que tem esse lado, e tem outro ponto que o que essa pandemia também fez é que os talentos que a gente tem no Brasil vão ser exportados, vão ser usados como mão de obra nas empresas de fora. Então, eu estou no interior de São Paulo hoje, meu vizinho, ele é um programador que trabalha com a empresa do Canadá, né, recebe em dólar, trabalha da casa dele, etc., que para ele é ótimo, claro, mas é um talento a menos para as empresas brasileiras, né, que não podem pagar em dólar e tudo isso. Então, acho que tem um lado também que as pessoas que têm acho que, assim, quem perde um pouco é o Brasil, né, porque você não vai ter menos acesso aos talentos locais e, ainda assim, esses talentos também vão estar seduzidos, né, para esse mercado global. Então, acho que a gente tem poucos e os que tem ainda podem não estar contribuindo aí com o desenvolvimento das empresas aqui do Brasil. Então, é um assunto complicado. Por outro lado, a gente também tem a possibilidade de uma pessoa do interior, lá sei lá, de Pernambuco, de poder assistir vídeo e ter acesso a uma educação, etc., e também ter uma melhoria de vida e continuar estando no lugar dele, não precisa vir para São Paulo, não precisa ir para o Rio, etc., e ainda assim. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa trabalhar muito do ponto de vista
de política pública. Isabela? Eu reforço as palavras de Douglas, né? São políticas públicas, porque, de fato, como você também pontuou, Beto, a gente precisa ter, né, um investimento continuado, a gente tem que entender para onde a gente quer rumar. Me preocupa muito quando a gente pensa a quarta revolução industrial, né? Nós, historicamente, já somos um país semiperiférico, né? Já somos um país que foi colonizado, então a gente já vem de um gap histórico aí, socioeconômico, né, perpetuado ao longo de séculos, e quando a gente se depara com uma aceleração da transformação, né, das tecnologias e dos comportamentos, com essas novas práticas e processos, isso é muito mais preocupante, né, porque a gente já tem um gap histórico, e se a gente não tiver, de fato, investimento capaz de nos ajudar a acelerar o passo e a acompanhar o passo, a gente ficará muito mais para trás. Então, precisa realmente política pública. Então, ok. Vamos passar para a próxima pergunta. Eu não sabia que eu tinha que ler a pergunta. Agora eu já descobri que eu tenho que ler a pergunta. Pessoas, me mandem a próxima para eu ler aqui. Como poderemos utilizar a IA para solucionar as questões? Emitir os laudos via drones, vantes, planejar, executar, monitorar os serviços e tornar mais eficiente as soluções. Douglas? Olha, eu acho que eu não entendi muito bem o problema, né? Eu acho que a gente precisa entender primeiro o problema que a gente está tentando resolver. Mas, para mim, assim, de uma maneira geral, a IA vem para resolver grandes problemas principalmente de análise de volume de dados, né? Então, se você está olhando isso como, eu preciso fazer um laudo, por exemplo, e acho que o exemplo que o Beto trouxe de pegar um documento, uma IA ler esse documento e trazer ali os principais pontos, acho que ajuda a criar essa eficiência por exemplo, se eu preciso emitir um laudo baseado em determinados documentos, né? Ou imagem, eu acho que onde já se provou em vários casos ver uma imagem e identificar padrões, que pode ser, por exemplo, fazer um diagnóstico de uma doença, ou olhar, por exemplo, IA, no caso do produtor rural, que tem que identificar uma doença num pé na plantação, ou eventualmente um animal que possa estar doente. Então tem uma série de usos, mas aí, obviamente, você tem que garantir que você está capturando o dado da maneira certa, né? E usando o serviço certo para identificar esse problema. Não, tranquilo. E trazendo mais contexto, a pergunta aí do colega, ele faz vistoria e perícia em edificação. Usando aí a resposta do Douglas, né? Eu imagino aqui que ele está usando drone para poder fazer uma vistoria numa edificação. Vamos imaginar aqui um prédio que está com, sei lá, a fachada com risco de cair. Na minha visão, usando a mesma analogia do Douglas, é possível você analisar, imagine um prédio, identificar na fachada que existe um risco de queda e, eventualmente, se emitir automaticamente um laudo marcando, tem um risco aqui de queda. Eu não sou especialista em edificação, a criação certo? de padrões, né, Beto, que você mencionou. A criação de padrões, né? Através da criação de padrões, que vai poder trazer entendimentos, né? Se o colega que fez a pergunta, se você consegue marcar, você olhando uma série de problemas, e esses problemas são classificáveis em categoria, a gente pode treinar uma inteligência artificial para fazer a mesma coisa. Então, isso é passível de uso de IA. Eu vejo como muito, muito factível, certo? Eu acho difícil ainda quando você está fazendo inspeção interna, porque não tem muito sentido usar um drone, mas você podia estar usando aquelas câmeras que a Polícia de São Paulo está começando a usar, para, de repente, você estar filmando o edifício que você está inspecionando e ele gravando as imagens. Opa, aqui a ferragem está exposta. Opa, aqui tem um trinco, uma rachadura na parede, e esse tipo de rachadura, eu não entendo direito, certo? Eu acho que é a vertical ou a horizontal, essa é de risco. Então, eu acho que é possível você usar a IA
E tem muita questão do centauro, né? A IA junto com a pessoa, né? A pessoa está lá fazendo a vistoria, você está gravando tudo, depois você processa aquilo sai um laudo que está pré-pronto, e você coloca as suas coisas lá que a IA não percebeu ainda, entendeu? Eu acho que é possível. A gente está terminando as perguntas, certo? E agora eu estou chamando a nossa amiga Raíssa de volta, mas antes dela voltar, queria agradecer aí aos colegas, agradecer à plateia aí pelas perguntas, certo? A gente está sempre disponível aqui para estar conversando sobre IA, sobre aplicações e negócios. Raíssa, por favor. Você está... Multi? Agora sim. Obrigada, o papo foi massa. Fiz, inclusive, aqui várias anotações. E gostei muito, né, do ponto aí. Inclusive, a gente gosta muito de falar dessa narrativa de não vamos focar primeiro na tecnologia, vamos focar primeiro no problema, né? Vamos entender, de fato, o problema é esse, ok. Agora vamos para a solução. E aí, essa solução pode ser uma tecnologia que pode ser IA ou não, né? Então, esse entendimento do negócio e se a IA pode ou não ajudar a resolver um problema na organização, aí a gente pode ajudar um pouquinho nesse discernimento, nesse entendimento, se a IA ou não pode ser aplicável a isso, né? E aí eu queria falar bem rapidinho aqui, tá? Para a gente encerrar sobre isso, né? Então, Isabela e Douglas estão aqui representando o nosso super curso de inteligência artificial para negócios. É um curso que a gente já rodou uma turma aqui na César School. Inclusive, a gente estava até comentando antes de começar aqui que a gente teve excelentes avaliações. Então, os estudantes que passaram por essa formação saíram super satisfeitos, realmente gostaram. Entenderam, né, de que a gente não está aqui dentro do curso para trazer um techniquez, mas sim fazer uma associação do contexto de negócios, do contexto de mercado e como que a gente pode associar a algumas frentes da inteligência artificial e da ciência de dados, né? Então, falando de forma rápida aqui, para quem ainda não conhece, eu nem sei se a gente tem aqui alunos que passaram pela nossa turma, né, na audiência, com nossos professores também. Então, falando bem rapidamente, esse curso ele justamente foi pensado para pessoas que não são de tecnologia, mas que são tomadoras de decisão em seus negócios. E aí a gente estruturou 4 módulos que perpassam negócios, operações, back-office e customer experience. Então, como é que a gente pode pensar a inteligência artificial para todas essas grandes áreas que compõem as organizações, fazendo um mix, né, entre a teoria, todo o conceito, com a prática, né? E aí, com isso, a gente proporciona para o estudante essa visão desmistificada do uso da inteligência artificial de uma vez por todas, né? Muito importante a gente seguir com esse movimento. E aí, durante esses 4 módulos, né, durante esses conteúdos, a gente faz como eu comentei, né, essa combinação entre teoria e prática. E aí, né, Bela e Douglas, a gente tem momentos de mão na massa real nesse curso. Ele é um curso que acontece de forma remota e ao vivo, né? Então, a gente pode alcançar pessoas que estão espalhadas aí por todo o país ou brasileiros que moram fora. E aí a gente tem muito essa preocupação da experiência e trazer os estudantes para a discussão, né, para o problema. E a gente tem workshops para que vocês possam sair do curso realmente tendo a segurança no entendimento do conteúdo e podendo levar esse conhecimento para a empresa de vocês, né? E aqui passando, a gente traz os nossos queridos professores que são referência nesse tema no mercado, né? Nas suas áreas de atuação, a gente faz uma complementação, né? Complementariedade desses conhecimentos. A gente tem JP Magalhães, que é o coordenador do curso, ele é consultor aqui dentro do César, né? Tem uma vasta experiência em inteligência artificial e atua aqui dentro do curso também como professor. Geber Ramalho,
que é uma pessoa muito querida aqui dentro do César, né? Ele faz parte do nosso conselho, foi presidente do nosso conselho, e é um entusiasta e pesquisador sobre inteligência artificial. Temos Douglas aqui, e Bela, né, que está no outro slide, mas Douglas aqui presente também, trazendo muito viés de negócio. Germano, que é sócio fundador da Neurotech, que Beto comentou agora há pouco, né, que foi comprada pela B3. E mais adiante temos nossa querida parceiraça aqui, Bela Domingues, falando de Customer Experience. Temos Luiz Gondim também, que agora está atuando na Johnson & Johnson. E Rodrigo Cunha, que também faz parte aí da Neurotech, que é uma empresa que tem uma super, né, experiência em dados e inteligência artificial. E aí a gente vai começar essa segunda turma em janeiro de 2023, então realmente é a oportunidade de vocês poderem dar o primeiro passo, né, no ano, dar o primeiro passo em 2023, entendendo, se munindo desse conhecimento, para que sim vocês possam tomar melhores decisões no contexto de vocês durante todo o ano, tá? E aí, claro que eu vou aproveitar aqui, tá, Beto, para fazer um pequeno jabazinho, né? A gente tá com algumas condições especiais também, aí tem um desconto bacana, vocês podem apontar para o QR Code, ou podem entrar no nosso site, conversar com a gente, que a gente manda o link. Tem o link também aqui na descrição da live, né? E aí essa oferta a gente é válida até o dia 21 de dezembro, então não esqueçam, eu sei que tem muita coisa acontecendo, Copa, tá chegando o fim de ano, confraternizações, fechar orçamento, planejamento 2023, mas o conhecimento ele não pode ser colocado em segundo plano, então é importante essa preparação, né, para todos os desafios que essa era da transformação digital traz para a gente, né? Então é isso, esse era o recado que a gente queria passar para vocês depois dessa excelente discussão. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse bate-papo aqui, dos conteúdos que foram trazidos, ou do curso, fala com a gente, que a gente também repassa aí algumas dúvidas para os nossos convidados e envia para vocês. Então, é isso. Muito obrigada. Vou aproveitar já para encerrar aqui direto, tá? A gente se vê nas próximas oportunidades. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada.